Graça e paz, mais um dia para meditarmos sobre a palavra de Deus. Parabéns aniversariantes, né? Fiz aniversário essa semana. Graças a Deus, mais um ano de vida. Nós temos alguns que faziam aniversário hoje, mas Deus levou, né? Uns estão fazendo aniversário de casamento. Então tem vários aniversários aí. Deus te abençoe. Se você estiver passando algum problema familiar ou financeiro, ou de vício, algum problema, não se esqueça que Deus é maior do que os problemas. No final da homilia nós estaremos orando por você. Mas fé em Jesus, Deus é maior. Nunca perca a esperança. Amanhã será outro dia. Que Deus conforte os corações daqueles que perderam entes queridos, daqueles que estão passando por problemas tão tristes e tão angustiantes. Hoje nós vamos falar de um episódio no Velho Testamento entre dois personagens, Jeroboão e o homem de Deus, que profetizou sobre o altar em Betel. E nós vamos fazer uma comparação sobre esses dois homens. Lê o texto para nós, por favor. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Amém. 1 Reis 13, de 1 a 3. 1 Reis 3, de 1 a 3. Amém. Há pessoas que recebem uma grande bênção de Deus e outras são seus mensageiros. Mas há uma grande diferença entre elas quando se diz a respeito de agradecimento e obediência. Cada um tem uma função. Um recebe uma bênção de Deus para fazer alguma coisa, né? Deus abençoa ele com um emprego, com uma posição boa, com saúde. Outros Deus escolhe para levar a sua mensagem. E há diferença em várias pessoas quando a obediência e ser agradecido. Hoje nós vamos ver isso. Que tipo de pessoas são estas? Quais são essas pessoas? Hoje iremos falar sobre o rei Jeroboão e o homem de Deus. Duas pessoas bem diferentes. Mas bem diferentes mesmo. Tema: um ingrato e um obediente. Vamos falar junto? Um ingrato e um obediente. Por ordem de Deus, um homem de Deus saiu de Judá, foi até Betel, lugar de adoração de Israel, as tribos do norte. Então, um homem de Deus, nós não vamos ficar sabendo o nome deste homem, é anônimo. Vai falar o tempo todo homem de Deus. Aliás, na Bíblia tem muitos anônimos, né? Aquela menina que falou para Naamã que em Israel tinha profeta, era uma anônima, né? Não tem um nome. Então a Bíblia tem vários anônimos e muito importante. Encontra o rei Jeroboão em pé, indo queimar incenso. Então ele vai até Betel e encontra lá o rei Jeroboão queimando incenso lá. Um homem de Deus profetiza para o altar, dizendo, nota bem isso, ele profetiza não para Jeroboão, ele profetiza para o altar. É como se ele estivesse conversando com o altar. O que era o altar? No templo, eram de bronze, grandão, que queimava, mas tinha muitos altares de pedras, onde fazia sacrifícios. Não é? Punha as pedras, queimava o incenso e queimava os animais. E provavelmente esse fosse de pedra. A Bíblia não entra nesse detalhe. Aí ele diz o seguinte, o homem de Deus: ó altar, assim diz o Senhor,
No futuro, um descendente de Davi, por nome Josias, queimará os ossos de todos os sacerdotes idólatras que queimaram incenso sobre você. Não está dizendo que vai pôr eles vivos lá e vai queimar eles. Matarão eles e queimarão os ossos dele lá. Vamos deixar isso bem claro, que o trem é menos trágico. Ele profetiza aí. No mesmo dia, o homem de Deus fala do sinal de Deus para provar que a profecia é verdadeira. O altar vai partir ou rachar, e as cinzas que estão sobre ele derramarão. Então, é a profecia que ele falou: para provar que eu estou falando a verdade, o altar vai rachar e as cinzas vão cair. Então, ele dá uma profecia, fala uma profecia para o altar e prova que ele está falando a verdade. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus profetizando contra o altar, estendeu o braço, apontou para ele e disse: prende este homem. Mas o seu braço ficou paralisado e não voltou ao normal. Cena muito estranha. Ele estendeu o braço, prende esse homem, e o braço dele ficou parado, não voltava. E ninguém obedeceu às suas ordens, porque ele ficou em pânico. Estando o homem de Deus ainda próximo ao altar, o homem de Deus, Jeroboão pede para ele orar a Deus para o seu braço voltar ao normal. É o que ele faz. O homem de Deus ora e o braço do rei Jeroboão volta ao normal. O rei Roboão convida o homem de Deus para ir à sua casa, comer uma coisa e receber uma recompensa. Comer alguma coisa, beber, comer pão, água, e receber uma recompensa, porque ele fez um milagre, seu braço voltou ao normal. E o homem de Deus responde: nem que você der a metade do que você tem, eu iria à sua casa. Não bebo e não como nada neste lugar, em Betel. O Senhor Deus me ordenou para eu não comer pão e nem beber água neste lugar. E também diz para eu não voltar pelo mesmo caminho. Ainda deu essa ordem: não coma nada e não volte pelo mesmo caminho. Depois de tudo isso, o profeta volta para Judá por outro caminho. A próxima pregação vai acontecer um episódio muito estranho, das coisas mais difíceis que tem de entender na Bíblia, sobre o que acontece com ele voltando por este caminho, mas é outra homilia, não é agora. Aproximadamente 300 anos depois, a profecia se cumpre. Vai estar lá em 2 Reis 23, de 1 a 20. 300 anos aproximadamente. Eu pus isso porque varia muito de autor para autor. Não fala 300, ou fala 350, 320, mas a média é isso aí, 300 anos depois. Amém? Então, essa é a história que acontece. Vamos falar de Jeroboão. Primeiro, ingratidão. Deus disse para o rei Jeroboão, por meio do profeta Aías, que ele reinaria sobre 10 tribos de Israel, quando ele ainda estava fugindo do rei Saul. Quando ele estava fugindo ainda, era fugitivo, Deus disse essa profecia para ele: você vai ser rei sobre 10 tribos de Israel. Eram 12, a maioria. Mas ele deveria obedecer os seus mandamentos para ser bem sucedido. Era a ordenança que Deus deu: obedeça meus mandamentos. Está lá em 1 Reis 11, 26 a 43. Então foi o que Deus prometeu para ele. O rei Jeroboão fez o contrário. Em vez de obedecer a Deus e ser grato para essa posição de ser rei, que foi Deus que pôs ele como rei, o que ele faz? Ele ordena sacerdotes fora da família de Levi. Qualquer um podia ser sacerdote. E na lei de Moisés só podia ser da família de Levi. Faz altares fora de Jerusalém. Não poderia sacrificar e fazer altar fora de Jerusalém. E esse altar estava em Betel. Betel está ali entre a tribo de Efraim e a tribo de Benjamim, ao norte, bem próximo de Jerusalém. Não é muito longe não, mas não era Jerusalém.
Outra coisa, fez sacrifício e queimava incenso a deuses estranhos. Então, isso. Ele errou muito. Ele errou muito. E Jeroboão virou as costas para aquele que o colocou no trono. Procurou afastar Israel de Yahvé, Deus. Ele fez tudo para afastar Israel, a tribo do norte de Deus. Priorizou distanciar de Judá, não obedecer a Deus. O que ele quis é criar uma religiosidade fora de Judá, totalmente diferente, para distanciar o reino do norte do sul. Contrário àquilo que Deus falou. Ele serve a outros deuses e confia em seu carisma. Porque Jeroboão era muito carismático. Tanto é que Saul viu ameaça sobre que ele era uma ameaça, expulsou e o povo chamou para que ele fosse porta-voz. Então era um sujeito carismático, ele confiou nesse carisma dele. Carisma é um grande problema. Pessoa carismática, mas usa esse carisma para proveito próprio, está cheio disso. O que Jeroboão fez com tudo isso? Ele provou ser uma pessoa ingrata. Aquela posição que ele estava, era Deus que o pôs. Muitas vezes nós temos o nosso emprego, que Deus deu, a saúde, a capacidade de passar um concurso, de montar montar um negócio e dar certo, e nós esquecemos de Deus e encaixamos pelo nosso próprio interesse. E Deus parece que não existe. Mas Deus que deu aquela posição, Ele pode tirar. E nós vamos ver o que vai acontecer com Jeroboão. Lê para mim o primeiro versículo. É um pouco longo, mas muito bonito. Todo meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Salmo 103, de 1 a 5. Maravilhoso. Todo o meu ser louve o Senhor, porque eu jamais... Não, todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de todas as suas bênçãos. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Eu falo sempre isso. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa e deixa de fazer alguma coisa para a gente fazer para o outro. E a gente sempre diz isso. Calma. A gente estava numa situação difícil igual o outro e Deus nos deu bênção. Nós vamos receber essas bênçãos ainda. Às vezes a gente esquece que nós somos abençoados por Deus. Esquecemos de abençoar o próximo. Esquecemos de fazer a vontade de Deus e queremos progresso e cada dia mais progresso e Deus fica de lado. E o salmista vai dizer: todo o meu ser louve ao Senhor, agradece ao Senhor e que eu jamais me esqueça de suas bênçãos, que tudo que eu tenho é bênção de Deus. Toda dádiva vem de Deus, vai falar lá no Novo Testamento, né? A Bíblia vai dizer. Outra coisa terrível sobre Jeroboão. Amaldiçoador, aqui como o celular atrapalha, aqui tem hora. De amaldiçoador passa a ser um intercessor pela quebra de maldição. Ele primeiro, o que ele fez? Estendeu a mão para amaldiçoar o profeta. Mas ao mesmo tempo, ele vira para o profeta e pede: me ajude, ore a Deus para que a minha mão volte. Isso é o homem que age pelas suas próprias forças. Ele acha que ele, com a sua força, com o seu poder, ele pode fazer o que quer. Mas Deus diz assim: não, meu filho, eu vou te paralisar. E você vai pedir a mim socorro. Porque você não vai poder reinar com a mão estendida assim o tempo todo. E assim foi. É respondido por Deus e tem os movimentos dos braços de volta. Tem a evidência de que a profecia é verdadeira ao ver o altar rachar e derramar as cinzas. Então teve duas evidências que aquele homem era de
Deus. Primeiro, o seu braço fica imóvel. Segundo, o altar se racha. Mas ele não mostra arrependimento. Nós vamos ver isso, as atitudes dele. Pelo contrário, procura comprar o homem de Deus. O que é arrependimento? Eu pus arrependimento aqui e não estou achando ele. Arrependimento é quando você sente a dor pelo pecado, pelo que você fez de errado e muda de posição. Se você tiver sentir a dor que você fez de errado, mas não muda de posição, é remorso, não é arrependimento. Ele simplesmente não mudou. Nós vamos ver que as atitudes dele eram atitudes mesquinhas. Olha o que ele faz. Pelo contrário, procura comprar o homem de Deus. Olha o que ele faz, confiando nele ainda. Convida ele para ir à sua casa, o homem de Deus. Oferece uma refeição e promete uma recompensa. Não teve temor que Deus estava falando que estava fazendo era errado. Ele continuou fazendo errado, a mesma coisa. Depois dos fatos ocorridos, ele volta a fazer tudo como antes. Ordenar sacerdotes pagãos, fazer culto a outros deuses. Não tira o altar de Betel, continua do mesmo jeito. Aquele milagre que recebeu do braço estendido e a evidência do altar rachado, para ele não serviu de nada. Lê o segundo versículo. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13:5. Bom, o fim de Jeroboão não foi bom? E 300 anos depois, Josias queimou os ossos dos sacerdotes pagãos, falsos sacerdotes. Então é isso. Se nós não arrependermos, mudarmos de atitude, nós vamos perecer. É triste, porque tem muita gente que a gente ama muito e não quer ver o mal deles. Mas se eu não mudar de atitude, é isso que vai acontecer. Eu já vi muita gente falar isso, ó, eu amo fulano de tal, mas se ele não mudar de atitude, eu não vejo outro caminho para ele. E às vezes acontecem coisas muito ruins, né? Às vezes acontecem coisas muito ruins mesmo. Agora vamos falar do homem de Deus. Obedeceu a Deus saindo de Judá e indo a Betel. Já começou obedecendo aí. Profetiza para o altar. É ameaçado pelo rei que tem a mão paralisada. Ora a Deus para que a mão volte ao normal. Deus escuta a oração, restitui o movimento da mão. Vai para profetizar, mas realiza um milagre em nome de Deus. Ele foi para fazer o quê? Profetizar. Que aqui sobre aquele altar ia ser queimado ossos, né, de sacerdotes pagãos, 300 anos depois. Mas, nesse caminho de profetizar, ele realiza um milagre em nome de Deus. Ele restitui os movimentos da mão de Jeroboão. Então, o homem de Deus é assim, ele vai fazer vai com uma missão, mas ele tem a bênção, a autoridade de Deus. Então, são pessoas que obedecem a Deus e eles trazem bênção para as pessoas. Outra coisa, ele não tem medo da ameaça de Jeroboão. Isso é o homem de Deus. Ama mais a mensagem de Deus do que a si mesmo. Ele não tem medo. Ele não mostra nem um pouco medo dele. Quem devia ter medo era Jeroboão, que não teve. Obedeça a Deus ao recusar o convite do rei Jeroboão para ir à sua casa comer alguma coisa e receber uma recompensa. Ele recusa. Poderia muito bem comer, alimentar e receber uma recompensazinha. A gente vai ver muito claro na Bíblia que pessoas recusaram recompensas, né? De novo, no caso de Naamã, parece que essa história vai, né? O profeta recusou os presentes de Naamã. Esse profeta, tô querendo, não me lembro o nome dele. Pois a ordem de Deus era para ele não comer nada em Betel, não ter comunhão com eles.
ele também obedece à ordem de Deus e volta por outro caminho. Por ele voltar por outro caminho que Deus deu, a gente não tem muita explicação, não. Né? Os autores não têm muita explicação. Mas a gente vai ver que ele comete, o homem de Deus vai cometer um grande erro, e custa-lhe a vida. Mas a ordem de Deus para que ele não comesse nada em Betel, não convivesse com aquele povo, não tivesse comunhão com ele, desse o recado e zarpasse. E isso é o que ele fez. Lê o terceiro versículo. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Efésios 5, 10, 11. Bom, esse versículo aqui ele é mencionado por muitas pessoas nos comentários, né? Esse é o versículo chave. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? O que é agradável a mim? Seria muito bem eu ir na casa do rei, eu comia alguma coisa, alimentava, dava uma cochilada, recebia um presente e ia embora. Mas isso não era agradável a Deus, era agradável a mim. E ele diz assim: e não vos associei às obras infrutíferas das trevas. Ali eram as trevas, era o mal, Betel, era a desobediência de Deus. Por que ele ia confraternizar com alguém que não era temente a Deus? Com alguém que era ímpio? Ordem de Deus, afaste-se. Aquela companhia não é boa? Afaste-se. Não é discriminar a pessoa, a gente tem que amar as pessoas, orar por elas, precisar da gente estende, mas não é boa companhia. Eu já vi muita gente fazer coisas erradas por más companhias, associar com pessoas erradas. E sei de um caso de uma separação, muitos anos que eu era menino. A pessoa conviver com a pessoa e ela começou a fazer a cabeça dela, que ela devia largar o marido dela. E ela largou, sem mais, sem menos. Mas conviveu com gente que estava habituada a fazer isso. Certas companhias não é boa. Ela te influencia. Tem um ditado, eu gosto de estar vendo isso na internet, esse ditado das pessoas. Tem um ditado judeu que diz: a sua companhia determina quem você é. Se você tem companhia de beberrão, você é um beberrão. Se você tem companhia de quem é imoral, você é um imoral. Se você é um homem de Deus, você não vai estar na companhia disso. Apesar que você não vai discriminar a pessoa, nem tratar mal, nem nada. Mas tudo bem, você leva a sua vida, você quer assim, leva. Mas eu não vou participar disso. Você vê que tem um ambiente de bebedeira, de conversa imoral e de coisa que não é agradável, não senta na roda, não. Isso é ordem de Deus. Está lá em Efésios 10, 5, 10 e 11. Não são palavras. Mas isso é fanatismo. Traduza do jeito que você quiser, mas é a Bíblia. Jesus disse em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia no Evangelho, arrependa-se, muda de posição. O reino de Deus está vindo, onde Deus vai dominar em nós, o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, quer dizer, domine sobre nós. Muda de posição, coisa que Jeroboão não fez. E nós vamos ver vários personagens na Bíblia que não mudaram de posição. Dos que nós estudamos de lá para cá, só reis foi Saul e Salomão. Foram 2 reis, né? Davi mudava de posição. De 4 reis, né, que nós tivemos, vamos pôr 5, um só que não mudou, que se arrependeu, que era Davi. Índole dura, mente dura, está errado e continua no erro, então não vai ter como acontecer coisa boa. Jesus quer que todos nós nos arrependemos e aceitamos a Ele em nossos corações, para não sofrermos as consequências dos nossos erros. Arrepender é lamentar o mal cometido e não mais praticá-lo. Jesus quer reinar em nossas vidas, basta confiar nele. Ele quer nos livrar dos vícios, dos maus relacionamentos, das doenças, dos problemas financeiros, problemas familiares, de tudo que nos causa preocupação. Ele quer fazer isso.
E muitas vezes acontecem coisas ruins que a gente não pode evitar, e ele vem trazer o conforto e a força para a gente seguir, porque nesse mundo nós temos problemas mesmo. Então Jesus, ele está sempre dizendo, arrependa, muda de posição, confia em mim, para de confiar em si mesmo e fazer coisa errada, porque o meu reino vai estar em você e eu vou trazer muitas bênçãos para você. E como as pessoas de Deus são abençoadas, nós achamos que ser abençoado é ter muita grana e posição social, e não é. É o contrário. O apóstolo Paulo diz, né, seja os vossos modos, seja a vossa vida modesta, conformeis, né, com poucas coisas. O salmista vai dizer isso também. Amém? Vamos confiar em Jesus, pôr a confiança nele. Lê a conclusão para mim, por favor. Há pessoas que, ao receberem de Deus uma bênção, não agradecem e sempre voltam a cometer os mesmos erros. Mas há pessoas que obedecem a Deus, condenam o pecado e evitam estar em um ambiente pecaminoso. Amém. Eu sou grato, obedeço a Deus, condeno o pecado e evito estar em um ambiente pecaminoso. A minha vida tem sido isso. Eu tenho agradecido a Deus, eu tenho procurado estar no caminho de Deus. É uma pergunta que a gente faz a nós mesmos. Eu tenho agido assim? Eu vou falar orações e vocês falam após de mim. Pai justo, Pai justo, em nome do teu Filho, em nome do teu Filho, me faça agradecido e obediente. me faça agradecido e obediente. E não me deixes cometer os mesmos erros. Não me deixe cometer os mesmos erros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, por estarmos aqui, Senhor, pregando e falando, Senhor. Senhor, tu és um Deus bom, Jesus. Tu és um Deus misericordioso. Nós sabemos, Senhor, que somos humanos e erramos. Mas se nós arrependemos, Senhor, mudar de posição, o Senhor não irá nos perdoar, o Senhor lhe corrigirá, Senhor, os nossos erros. E tirar de nós toda maldição, Senhor. Que nós não sejamos como Jeroboão, Senhor, que não se arrependeu e mudou de posição. Mas sejamos obedientes, Senhor, como foi o homem de Deus. E que foi bênção, Senhor, ou Senhor, trazendo um milagre em teu nome, quando era para apenas profetizar. Que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Tenha misericórdia daqueles que sofrem, Jesus. Seja qual o seu problema, ou com família, ou com doença, ou financeiro, algum vício, algum relacionamento, ou se alguma doença mental, Senhor, como depressão. Ou, Senhor, que tem limitação física, Jesus. Tenha misericórdia de todo mundo, Jesus. Para que todos, Jesus, recebam o teu milagre. E se arrependa, Senhor, e tenha uma vida, Senhor, junto de ti, Senhor. E futuramente a vida eterna. Eu ponho tudo à tua presença, Senhor, e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Ora, ao Pai nosso, eu daria a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém.